Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Meu nome é Gomes. O objetivo desse vídeo não é recomendação de investimento, é apenas mostrar aqui a minha história real. E hoje, pessoal, eu tenho um vídeo diferente dos que eu já postei no canal, um vídeo que eu considero muito importante. E já tinha uns dias que eu estava pensando, né, em postar aqui para vocês, mas eu estava reunindo documentação. Desde que o Primo Pobre ele postou um vídeo sobre antecipação de prestações de financiamento junto à Caixa Econômica, financiamento imobiliário, né? Inclusive ele mesmo disse que foi o vídeo dele que bombou, que fez o canal dele, né? Se tornar muito conhecido, e hoje o canal dele já é enorme, ele já cresceu bastante, que eu tenho visto muitos vídeos no YouTube sempre com o mesmo tema: como quitar logo o teu financiamento, como é, pegar um financiamento de 30 anos e pagar ele em 3 anos. E alguns vídeos que eu assisti, eu vi que são pessoas que assim têm um poder aquisitivo muito acima da média ponderada da população brasileira. Então, assim, são pessoas com carteiras aí milionárias, sabe? Multimilionárias em alguns casos. E os exemplos que dão são exemplos assim que está bem longe da nossa realidade. Então eu quis trazer a minha realidade. Eu não estou de forma alguma desmerecendo aqui o vídeo de ninguém. Eu acho que eles também têm público que se encaixam no perfil deles, né? E eu estou trazendo agora aqui como aconteceu comigo, e tem aqui documentação e tudo, que eu quero mostrar para vocês na prática como que eu quitei um financiamento. Eu iniciei esse financiamento no ano de 2010. Eu comprei o apartamento que eu moro atualmente, então eu estou morando nele há 12 anos. O financiamento ele era para ser em 180 parcelas, se eu não estou enganado, deixa eu até jogar aqui para frente, isso mesmo, 180 parcelas, tá aqui, ou seja, ainda era para eu estar pagando se eu não tivesse feito nenhuma antecipação. Então lá se eu não me engano, no comecinho de 2010, esse apartamento eu comprei ele por 130 mil, então eu entrei com recursos próprios, né, de 30 mil, e com financiamento junto à Caixa Econômica no valor de 100 mil. Então eu ocultei aqui os dados, né, dos vendedores e também os meus dados, deixei só o Gomes aqui, que é meu sobrenome, na verdade, né, como eu sou conhecido. Como eu comentei, né, eu sou contador, então tá aqui, ó, contador, identidade emitida pelo CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, né, e também aqui tem a minha esposa, mas, né, eu ocultei toda a parte da documentação. Aí o que que acontece? Então tá aqui, ó, primeira prestação, ó, 30 de abril de 2010. Então, nesse financiamento ficou acordado para ser em 180 parcelas, 15 anos. Então, ele iria iniciar, né, a prestação no valor de R$ 1.214, e aí ia ter, né, mais algumas coisinhas aqui, de forma que ficaria aqui R$ 1.263, tá? Então, eu pagando aqui a primeira no dia 30 de abril, eu ia ter um saldo devedor teórico, né, de R$ 99.444. Então, eles colocam aqui que é uma planilha de evolução teórica. Aí, o que que eu fiz? Né? Eu pulei aqui da página 1 direto para a página 5, porque também não tem por que ficar mostrando todas as prestações, que é onde terminaria aqui, né? Se eu ainda estivesse pagando, com certeza eu estaria pagando muito mais que R$ 585, porque a inflação brasileira de 2021, na verdade desde da pandemia, né, tivemos aí fechamento de empresas, de lojas, né, bastante comércio fechando, e isso bagunçou bastante, porque as indústrias pararam de vender, muitas empresas aí, houve, né, uma bagunça na cadeia produtiva, né, por conta da pandemia. Então, eu posso afirmar, sem nenhum medo de errar, que essa prestação estaria muito maior, porque eu faço imposto de renda, né, de muita gente que tem financiamento imobiliário, e eu até fico assustado de ver
que tem pessoas que praticamente o que elas pagaram no ano todo. Teve gente que pagou 20 mil, 30 mil de prestações no ano todo, e quando eu olho lá, o que daquilo foi juros, é quase o valor total que a pessoa pagou. É coisa assim, a pessoa terminou o ano devendo 5 mil a menos só, sendo que ela pagou 20, 25 mil no ano. Então, assim, se eu não tivesse feito antecipação, se eu tivesse ido até por conselhos de alguns parentes que me deram, falaram, não, por que que em vez de você antecipar a quantidade de parcelas, você diminuir a quantidade de parcelas, você não diminui só o valor da parcela, porque aí você ganha um alívio mensal para pagar. Com certeza os juros teria feito ser em vão essa atitude se eu tivesse ido por esse caminho de, em vez de diminuir a quantidade de parcelas, ou seja, me livrar logo da dívida, se eu tivesse só reduzido o valor da parcela. E na época, gente, inclusive o Primo Pobre, né, lá no vídeo que ele fez, ele entra no celular, né, no app da Caixa, para poder mostrar que dá para você ir pegando valores, né, das últimas prestações e você ir pagando. Eu até indiquei isso para uma pessoa da família e ela realmente ela conseguiu, pelo app da Caixa, antecipar 4 prestações. Eu quero antecipar as 5 últimas prestações. Isso é algo que dá para fazer hoje. Na minha época, não dava. Eu só podia usar o fundo de garantia ou fazer uma amortização de um valor, assim, de certa forma considerável, uma vez por ano. Eu não podia fazer. O fundo de garantia, se eu não me engano, era só a cada 2 anos. Agora, a amortização em dinheiro, uma vez por ano. Então não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de você pegar, entrar no app da Caixa pelo teu celular e escolher a quantidade de parcelas que você está querendo antecipar. Hoje é muito mais fácil, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui hoje, a minha parcela lá no começo, 1.200 e pouco, e vamos dizer que fosse mesmo uns 500 e pouco, eu poderia fazer o quê? Eu vou pagar do mês e vou antecipar a última, a penúltima, a antepenúltima, e por aí vai. Mas lá na minha época, em 2010, isso não existia. É, aqui eu tenho o primeiro informe, né? Como eu sou contador, isso aqui é um documento que faz parte do meu dia a dia todo ano na época do imposto de renda, tá? Então, esse informe aqui que eu peguei no ano de 2011, referente, né? Ano base, ou seja, no calendário 2010, que é sempre assim, você faz imposto de renda no ano, referente ao ano que terminou, né? Então tem lá o quanto eu paguei no ano. Então, no ano todo, né, total pago pelo mutuário, eu paguei R$ 10.600, vamos arredondar aqui, 10.580, tá? Só que desses 10.580, gente, 5.180 foram juros. E olha que lá, o cenário econômico brasileiro era diferente do cenário econômico brasileiro de hoje, tá? Mas você vê, mais da metade foi juros. Amortizei mesmo na dívida R$ 4.444. Isso aqui me incomodou demais, porque eu comecei devendo 100 mil, eu paguei 10.500 e terminei o ano devendo 96. Ou seja, eu paguei 4 mil só, né? Para efeitos aqui de amortização na dívida. Aí, o que acontece? Eu tentei achar aqui, pegar o informe de 2011 para poder fazer um comparativo, mas, enfim, eu não sei o que eu fiz. Geralmente a gente guarda documentos até 5 anos, eu até que tinha documento mais antigo, né? Então o que eu fiz? Eu peguei o meu caixa de 2012, tá? Então tá aqui, ó, o nome do arquivo, ó, 2012. Eu comecei a fazer caixa, meu, né, livro caixa, em 2012. Então eu não tenho aqui, de 2011, eu não tenho nem o informe, nem o caixa. E o caixa, gente, é algo muito importante. Eu recomendo todo mundo fazer o caixa, porque você baixa aí programas gratuitos na internet de livro caixa, porque você consegue ver onde o seu dinheiro está indo. Se você fica um mês fazendo algo, depois aquilo vira hábito. Então no primeiro mês vai ser horroroso. Os primeiros 30 dias, para fazer caixa, você vai esquecer de anotar, vai ali, vai gastar, depois não vai saber no que gastou. Mas se você mantiver com persistência diariamente esse hábito, por pelo menos 30 dias, depois você pega o hábito e depois você até se acostuma com aquilo, tá? Então eu paguei, ó, em 2012, eu paguei mais 14 mil, né? Até então eu não sabia dessa questão de antecipação, então fui lá, né, pagando, pagando. Então, ó, da parcela 21 até a 32 de 180 parcelas, paguei certinho. Ano de 2013, mesma coisa. Passei mais um ano
pagando, lembrando, gente, que eu fiz o financiamento em 2010. Então, 2010, 11, 12, 13. Estamos aqui no quarto ano de pagamentos. Então, pagamentos aqui, ó, ok, tudo certinho, mas sem nenhuma antecipação. Aí aqui eu tenho um informe do ano de 2014. Vocês vejam que eu, desde 2010 pagando, aqui, por exemplo, ó, eu paguei no ano de 2014 13.300 praticamente, né, que dá uma média de 1.000 e pouquinho por mês, né? Prestação, quando abaixava, baixava R$ 5 de um mês para o outro. Sistema saque, algo importante que eu esqueci de comentar. Isso pelo sistema saque, onde a primeira prestação sempre é maior e as demais, em tese, vão reduzindo. Aconteceu comigo em algum determinado período de não reduzir, até de aumentar um pouquinho. Então tudo depende de como está a economia do país, tá? Então aqui eu tive uma amortização até um pouco maior do que a parte de juros. Mas vocês vejam que eu terminei 2014 devendo 70 mil. Ou seja, eu paguei 2010, 11, 12, 13, 2014, uma média de 14 mil por ano. Então, se fosse 15 mil por ano, eu teria pago 75 mil. Porque 5 anos, né? Eu estou contando com o ano de 2010 inteiro, ou né, a partir de abril, né? Mas vamos dizer que tivessem sido 70 mil, vai. Que nesses 5 anos eu paguei 70 mil. Eu financiei 100, mas eu ainda devo 70. Ou seja, 70 mais 70, 140 mil. 40 mil do que eu paguei, juros, perdido. É lógico que eu fui ficando mordido com isso. Eu sabia que ia ter juros, a gente, né, ninguém entrou aqui leigo sem saber, mas a gente vai ficando mordido com a montanha de dinheiro que os bancos levam da gente, né? Aí, aqui também tá, né, o ano de 2014, o tanto que eu paguei no ano, né? Então, em 2014, eu ainda também não sabia, sabe, assim, eu nunca fui de ficar correndo atrás, de ficar pesquisando se dava ou não para amortizar, e também financeiramente estava muito difícil, né, na época, porque eu tinha a minha filha hoje de 13 anos de idade, né, ainda era bem pequena, nasceu em 2009, ou seja, aqui em 2014 ela tinha 5 anos, e aí tem todos os custos envolvidos, né, a minha renda, a renda da minha esposa não era também as que nós temos hoje, então tudo isso influencia. A gente ainda estava pagando reforma do apartamento, que praticamente o apartamento a gente teve que reformar todinho, trocar piso, pintar, gastamos bastante mesmo, fazer todo o banheiro, e aí ficamos, né, pagando também isso por um tempo. Aí o que aconteceu? Em 2015, a gente já tinha a informação da amortização. Então, a minha esposa pegou o fundo de garantia dela, que ela tinha, eu não lembro se é tudo que ela tinha ou se o que deu para ela utilizar. Não lembro se tinha limite, confesso que eu não lembro, mas eu sei que foi 14 mil, né, do fundo de garantia dela, mais 12 mil, quase 13 mil aqui, do que a gente foi pagando mesmo, né, de prestações. Então, do que nós fomos pagando de prestações, de quase esses 13 mil, amortizou 7.400 e 4.800 ainda foi de juros, né? Veja que começa a ter uma diminuição aqui, né? A relação entre juros e amortização. E no total no ano nós pagamos quase 27 mil, né? Somando os 14 mil do fundo de garantia da minha esposa e os quase 13 mil do valor que nós pagamos de amortização. Então aqui nós já tivemos uma queda considerável. Por quê? Porque no final de 2014, a gente terminou devendo 70. Pagamos 26 e terminamos 2015 devendo 50. Né? Veja que nós morremos na praia ainda com 6 mil reais, né? Nessa brincadeira aí. Entre juros e outras coisas que eles vão cobrando, e no final das contas você vê que a amortização deles, né, que o saldo devedor está sempre maior do que o que você gostaria que tivesse. Aqui no ano de 2015, né, tem as prestações que nós pagamos e tem o fundo de garantia, né, que foi o pagamento aí, nós pagamos 14 mil e é isso mesmo que eles consideraram, 14.065. E aí, as prestações, nós conseguimos nessa brincadeira amortizar 37 prestações. É aqui, gente, que vem o famoso pulo do gato.
Porque você pensa assim, eu vou pegar, que nem eu amortizei aqui, né? 14 mil. Eu vou pegar 14 mil, vou dividir pelo valor da prestação que eu estou pagando, de R$ 1.000, eu vou amortizar 14 prestações, até um pouco menos? Não. Por quê? Porque a amortização é do final para frente. E do final para frente, eles não podem te cobrar juros. Por quê? Eles até cobram, tá? Eles até cobram, mas muito menos do que se você esperasse chegar lá na época para você poder pagar. Então vocês vejam, de 180 cair para 143, significa que com 14 mil eu eliminei muito mais de 14 prestações. Se eu fosse trabalhar aqui só com o valor atual, talvez nem 14 prestações eu eliminaria. Mas eu eliminei aqui 37 prestações. Então isso é fantástico. Aí vamos continuar. Ano de 2016, o que aconteceu? Eu tive um acidente, né? Bati o carro, na verdade o carro rodou na pista, eu passei num lugar que tinha óleo, o carro rodou e eu bati com ele de frente e deu perda total. Então, eu tinha uma previdência privada na própria Caixa Econômica, que era uma porcaria a previdência, estava perdendo até para a inflação e para a poupança. Então, eu juntei a indenização do carro, eu não lembro na época, acho que foi 17 ou 18 mil reais, não era carrão, tá? Carro de pobre, né? Deu acho que 18 mil, mas o que eu tinha lá, acho que 9 mil mais ou menos dessa previdência privada. Eu acho até que eu perdi dinheiro quando eu resgatei ela, porque quando você vai fazer é uma maravilha, ninguém te fala detalhes, né? E eu era muito leigo de investimentos, tanto que eu comecei a investir na Bolsa de Valores em 2018, né? Estamos aqui falando de 2016, foi quando eu comecei a estudar de fato a Bolsa, foi em julho, nas minhas férias de 2018. Então, eu peguei esses 27 mil, eu tinha que me livrar de qualquer forma, né? Dessa prestação, e amortizei. Veja que aqui ela caiu, deixa eu até confirmar isso aqui mais para frente, ela caiu de 180 prestações para 80 prestações. Esse 80 aqui em cima, gente, isso aqui tá errado, tá? Ainda era 180 antes. Alguma coisa que eu fiz que tá errado. Eu vou até arrumar isso aqui no livro caixa, 180. Mas eu eliminei, com 27 mil reais, eu eliminei 100 prestações. É uma coisa surreal, assim, que você não consegue acreditar. E como é que eu sei que eu eliminei 100 prestações? Vocês podem ver que depois eu eliminei mais e a coisa caiu para 17 prestações apenas, tá? Isso foi em novembro de 2016. E aí chegou o ano de 2017, tá? Tá aqui embaixo, 2017. Lá em setembro, aí a minha esposa pôde de novo usar o fundo de garantia dela, deu quase 10 mil reais, 9.300. E vejam que a prestação, caiu. 2 meses depois, ela caiu para 400 e poucos reais. A Caixa não podia mais me cobrar R$ 1.000. Aí vocês vejam que facilitou demais a minha vida. Porque eu já não pagava antes R$ 1.000. Então, assim, eu poderia, se eu quisesse, e a Caixa permitisse, todo mês continuar pagando R$ 1.000. Pagando uma do mês e as mais antigas. Só que a Caixa não permitia. Ela permitia somente esse tipo de amortização. Amortização de um certo valor em dinheiro ou usando o fundo de garantia a cada 2 anos. Então, o que eu fiz? Né? Tive que seguir a regra da Caixa. Quando chegou lá em setembro de 2017, que nós entramos com esses R$ 9.400 aqui, caiu para 17 prestações. Então, gente, de 80 para 17 são 63 prestações dentro de 9.300. A conta fica até meia ilógica, mas aqui eu estou mostrando a realidade, o que realmente aconteceu aqui comigo. E aí começou a contagem novamente, né? Igual aqui também, ó. Começou a contagem novamente, tá? E aqui eu acho que talvez eu tenha me confundido aqui. Assim, eu acho que eu entendi o que aconteceu. 64 para 143 provavelmente é uma equivalência de um número menor para 80, ou seja, seria 1 de 80, 2 de 80, 3, 4, 5,
ou talvez aqui já seja 1 e aqui é 7. Enfim, eu preciso olhar a documentação, gente. O porquê que eu lancei assim no caixa, eu confesso que eu não sei. Mas enfim, aqui já caiu para 17. E aí começou, né? Parcela 1, 2, 3, 4, 17. E indo até a parcela 16 de 17, né? Veja que foi caindo, ó, 300 e poucos reais. Aí a de dezembro de 2018, a Caixa não cobrou. Eu não consegui pagar, que seria a parcela 17/17. Eu fui conseguir pagar em 2019. Paguei ela no dia 25 de janeiro de 2019, parcela 17/17. E depois, a própria Caixa me devolveu esse dinheiro. Ela devolveu o equivalente a quase 2 prestações. Eles estavam bem bagunçados lá. Essa última que eu tive que pedir para eles. E aí depois eles me mandaram um informativo de reembolso. Como tudo isso acontecia debitando na própria conta, eles creditaram a conta, informando que esse valor era indevido. Óbvio que eu fiquei feliz, né? Porque além de eu quitar o financiamento muito antes, né? Veja que eu comentei aqui com vocês que o financiamento era para eu estar pagando ainda. Se eu fosse continuar, né, pagando ali certinho, eu teria aí, ó, mais 2 anos, 3 anos e pouco, né, para pagar. Nós estamos em 2022, para 2025 seria 3, mas nós estamos em agosto, né? Então 2 anos é isso, 2 anos e pouco, 2 anos e pouco ainda para pagar, né? Mas eu quitei isso lá em 2018, propriamente dito, porque em 2019 eles devolveram um valor maior do que o que eu tinha pago na última prestação de 2019, então essa penúltima prestação teve até, na verdade, ela ficou até com um valor um pouquinho menor, né? Então, assim, eu quitei isso em 8 anos. Comecei a pagar em abril de 2010 e terminei pagando em novembro de 2018. Gente, isso aqui é a realidade de todo mundo. É todo mundo que tem fundo de garantia, ou que a esposa trabalha, que dá para pegar esses valores, ou que aconteceu algo aqui, por exemplo, que tinha uma previdência e resgatou, que deu um PT no carro e foi indenizado pelo seguro. Não, não é todo mundo que vive essa realidade. Mas essa também é uma realidade de uma pessoa que não tinha na época como ir pagando a do mês e ir antecipando a última, porque as políticas da Caixa Econômica na época não permitiam. E isso é algo que talvez você consiga fazer. Gente, quando eu falei isso para minha prima, ela entrou no app, ela não sabia disso, no app da Caixa, e ela falou: olha, o que eu pago hoje, a prestação que eu pago hoje, se eu conseguir pagar o dobro, vai equivaler a 5 prestações de trás para frente. Da última para penúltima, para antepenúltima e por aí vai. Então, gente, talvez você não consiga pagar 2 vezes a prestação. Talvez você já pague a prestação que você está pagando ali com muito suor, com muita dificuldade. Mas de repente você está pagando a prestação de 1.500, 1.700. Não quer dizer que a última prestação vai ser 1.000 ou vai ser 800. Muitas vezes a última prestação é 600 reais, é 500 reais ou até menos. Então, se o seu financiamento, eu não sei como acontece com os outros bancos, mas se o teu financiamento é pela Caixa Econômica, se você não tem o app da Caixa, coloque o app da Caixa no teu celular, vai lá na opção de financiamento, vai na opção de eu nem cheguei a usar porque assim, o meu financiamento acabou em 2018. Eu assisti esse vídeo do Primo Pobre agora em 2022 ou ano passado. Então assim, não é mais a minha realidade. Mas depois assistam também o vídeo dele, né? Quando o meu já está terminando, vocês assistam o vídeo dele, para que lá no vídeo, se eu não me engano, ele explica como é que faz. É um vídeo antigo, inclusive, tá? Acho que vocês vão ter que escrever como pagar 30 anos em 3, primo, pobre. Aí eu acho que vocês conseguem achar. Ficou muito famoso. Ele, inclusive, ficou famoso por causa desse vídeo. Que, de repente, gente, com mais 400 reais, ou dependendo do valor da tua prestação, com mais 300 reais, ou dependendo da quantidade de anos. Imagine que você financiou em 30 anos e você está no primeiro ano. Gente, imagine o quanto de desconto que você vai ter ao antecipar a última, a penúltima.
Então, de repente, você vai com coisa de R$ 300 antecipar a penúltima. De repente, você dá uma economizada aí no restaurante, num cinema, você vai economizar a, as últimas prestações, você vai conseguir pagar. Vale muito a pena. Sabe aquele dinheiro da restituição do imposto de renda, do 13º? Aí é a hora do planejamento familiar. É aí por isso que eu comentei da importância do livro caixa, de você saber onde que você... Porque, gente, a gente gasta dinheiro, se a gente não tem controle financeiro, depois a gente não sabe. Literalmente, a gente não sabe onde o dinheiro foi parar. Depois que eu comecei a fazer livro caixa, eu já tinha controles no Excel, né? Mas não eram tão bons quanto você ter isso num sistema, que num sistema você pode puxar relatório, você pode puxar um resumo só de um tipo de conta, você pode puxar o resumo do mês, para você ver onde que o seu dinheiro está indo. Então isso é realmente algo muito, muito importante, tá? Ah, Gomes, eu tenho aqui, eu todo mês, eu não adianto a prestação do meu apartamento, mas eu invisto todo mês. Eu jogo dinheiro na poupança, que não é investimento, né? Jogo dinheiro na poupança, eu jogo dinheiro na renda fixa, eu invisto em ações, em fundos imobiliários. O que é melhor? Eu continuar investindo ou eu antecipar a prestação? Não tenha dúvida, antecipar a prestação é melhor. A não ser que, ao antecipar a prestação, o que você vai economizar de juros não faça sentido. De repente, você já está perto do final do financiamento, sua parcela está R$ 1.000 e poucos e a última prestação está 900 e pouco, ou 1.000 e pouco já. De repente, não vai valer a pena e você nem vai ter condições de pagar duas. Agora, se antecipar a última vai trazer para você uma economia na casa aí de, sei lá, 3 vezes menos, 4 vezes menos o valor da prestação atual, não pense duas vezes, antecipe. Porque nenhum investimento, talvez ações, se você tiver a sorte de comprar a empresa certa, que aí sim, se você tiver a sorte de comprar a empresa certa, em 20 anos, ou até mais, dependendo do teu financiamento, a empresa vai, se for a empresa certa, ela vai ter crescido 3.000%, 4.000%, e isso não é história de carochinha. Eu já fiz muitas simulações lá nos meusdividendos.com.br, tem um vídeo meu explicando como é que usa, de ações que se eu tivesse comprado a empresa há 20 anos atrás, uma empresa que cresceu 3.000% em 20 anos, ou até no período menor, no período de 10 anos. Agora, gente, primeiro, você teria que saber qual que é a empresa que você comprando hoje, daqui a 20 anos ela vai ter crescido 3, 4, sei lá quantos mil%. E aí é questão de bola de cristal, né? Já você antecipando a tua prestação, sabe? Pouquíssimos serão os investimentos que vai fazer você ter aquela rentabilidade que você está economizando. Sabe? É tanto juros sobre juros que quando você vê o valor real do que você está pagando, que aquilo que você está antecipando, você hoje está pagando a prestação de 1.700 e pouco e você está antecipando a última prestação e ela está ficando aí no valor, é até difícil falar, né, assim, mas um valor de R$ 500, de R$ 600, aí você fala, caramba, R$ 1.100, R$ 1.200 é juros. Estou falando de a longo prazo, claro, né, financiamentos muito longos. E aí nenhum investimento que você fizer vai trazer para você esse retorno, essa economia que você vai ter. Primeiro, você vai se livrar antes do financiamento e aí você vai ter todo o dinheiro livre para você. Segundo, você vai se livrar de pagar muitos juros. É uma coisa assim, é insana. Então aí você vai ter muito mais dinheiro para você investir no que você quiser. Então eu antecipei, não me arrependo, muito pelo contrário, terminei muito antes do que eu era para ser 15 anos, terminei em 8 anos, super satisfeito, sabe? Para mim foi algo realmente maravilhoso. E esse print que está aqui na tela é a última dica que eu vou dar para vocês para fechar esse vídeo, tá? Quitou o financiamento com a Caixa, vocês precisam desse documento e eles não dão automaticamente, tem que pedir. Eu descobri isso porque eu fui lá no cartório e o cartório falou, não, você tem que pedir para a Caixa falar que você quitou o apartamento. Porque assim, gente, todo imóvel, ele tem escritura, né? E a escritura, ela conta o histórico daquele imóvel. Se você não pega o documento com o banco dizendo que você
que está quitado o financiamento, fica lá no histórico da escritura que o imóvel está financiado. Aí depois você vai vender o imóvel não está financiado. O imóvel não é mais da Caixa Econômica, porque financiamento funciona assim, né? O imóvel é do banco até que você quite, né? O imóvel é teu. Só que o cartório só vai reconhecer isso se você levar o documento do banco. Então, na época, eu pedi para a Caixa, né? O gerente da agência assinou, teve que reconhecer firma, acho que foi até eu que tive que ir lá no onde ele tinha a firma aberta para reconhecer, enfim, né? Mas isso foi logo em fevereiro, ó, quase um mês depois que eu fiz a quitação, né? Mas deu tudo certo. Então isso aqui é uma dica, né, final aí para vocês verem também que nós temos que tem essa burocraciazinha, né, para se fazer. Então, gente, é isso. A minha realidade é a realidade aí da maioria dos brasileiros. Eu moro num lugar muito simples, tá? Eu até brinco que é um apertamento, né? Um apartamento extremamente simples, não tem varanda, não tem sacada, não tem nem ar condicionado para vocês terem ideia, tá? Nada luxuoso, tudo aqui na realidade. É num condomínio fechado? É num condomínio fechado, mas também tudo muito simples, não tem nenhum rico aqui. E assim, é um lugar que eu gosto, tá? Num lugar onde eu gosto, mas essa é a realidade. Mas vocês podem ver também que o valor em si, né? Eu comprei por 130 mil há 10 anos atrás. Hoje vale mais? Vale. Hoje deve estar valendo aí uns 250, 260. Depende muito do acabamento, né? Mas você veja que qualquer apartamento aí que você vá comprar, e o meu tem 60 metros quadrados, hein? E por quê? Porque é um prédio muito antigo. Tanto que o condomínio não tem piscina, sabe? O condomínio tem uma quadra de futebol que quase ninguém usa e um lugar para fazer caminhada. Mas você vai comprar qualquer apartamentozinho aí hoje de 40 metros quadrados, os valores já são bem diferentes, né? Então eu entendo se alguém falar que hoje as prestações estão maiores, né? Muito mais de que 1.200, 1.300 reais. As prestações hoje, né? Eu inclusive até andei fazendo umas simulações, uma prestação mínima aí de 1.800, 2.000 e pouco, mas é a inflação, né, gente? É a inflação. Eu financei há 12 anos atrás. Olha como tudo mudou, né, em 12 anos, entendeu? Mas a regra de você antecipar e pagar muito menos juros, ela ainda existe e hoje está mais fácil, porque você entra no app, já gera o boleto antecipando e faz o pagamento. Na minha época não tinha nada disso. Espero ter contribuído, tá? Incentivo vocês que estão aí no financiamento a fazerem isso, se livrarem dessa escravidão. O quanto antes vocês se livrarem, melhor será, tá? Porque realmente não é fácil. Eu sei dizer, porque a empresa que eu trabalho tem uma sala comercial financiada, a prestação subiu demais, a prestação com aumento do IGPM, a prestação ela foi de 3.800 para 7.800. Claro que não foi de um mês para o outro, foi gradativo, mas foi aumentando, aumentando. Em 3 anos, a prestação subiu mais de quase 4 mil reais, na verdade. Ou seja, ela mais que dobrou. E assim, a empresa já tentou renegociar, já tentou fazer de tudo. E não tá fácil, entendeu? Então, assim, gente, realmente, estar com financiamento nos dias de hoje é complicado por conta dos juros abusivos que a gente está vendo. Então, quem conseguir adiantar e de repente vai adiantar por um valor muito menor, com certeza vai estar se livrando de uma bucha muito antes. Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Se eu te ajudei de alguma forma, considere se inscrever no canal. Eu estou sempre buscando conteúdos para estar trazendo. Se você não viu os outros vídeos desse canal, eu faço investimentos na prática aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Não sou rico, tá? Tenho a minha carteira pública. Alguém que está desde 2018 investindo. Então, assim, também tem a minha filha menor de idade, que eu também consegui abrir conta para ela no Banco Inter, consegui abrir conta na corretora Clear. Hoje mesmo eu coloquei mais cedo um vídeo de ações, mais ações que eu comprei para ela e outras coisas. Tem outros vídeos também ensinando como abrir conta para menor na corretora Clear. Enfim, considero você a estar também vendo os outros vídeos, se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Isso ajuda um canal novo que está começando ainda agora. Mas eu sou investidor a longo prazo, focando em carteira previdenciária, em dividendos. Então eu espero, eu desejo continuar aqui por muitos anos e eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar. Obrigado, gente. Tudo de bom.